Então vamos fazer a correção da nossa lista de exercícios sobre racionalização, tá? Então vamos lá. O nosso exercício número 1. Com letra A. 1 sobre raiz de 3. O que eu vou fazer? Eu vou racionalizar o denominador. Se você observar, raiz de 3 ele é um número que pertence ao conjunto dos números irracionais. Então, o que é racionalizar o denominador? É pegar o raiz de 3, que é um número irracional, e torná-lo racional. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Eu vou procurar um outro número que, quando multiplicado por raiz de 3, o torne racional. Certo? Então, eu estou em busca de alguém que, quando multiplicado por raiz de 3, faça o raiz de 3 ficar racional. Então, vamos lá. Se eu multiplicar, como raiz de 3 é uma raiz quadrada, se eu multiplicar ele novamente por raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, e a raiz de 9 é 3. Então, eu saio de um número que é raiz de 3, que é irracional, e o transformo em 3, que é racional. Só que, se eu multiplico o numerador por raiz de 3, eu tenho que multiplicar o denominador também por raiz de 3, para que a fração se mantenha equivalente. Então, 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. A raiz de 9 é 3. Então, está racionalizado o nosso exercício. Letra B. 2 sobre a raiz quadrada de 6. Mesma coisa. Vou multiplicar o denominador por raiz de 6 e vou multiplicar o denominador por raiz de 6. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 6. Raiz de 6 vezes raiz de 6 é raiz de 36. Ou, podemos escrever assim, raiz de 6 ao quadrado. Então, fica 2 raiz de 6. Raiz de 6 ao quadrado é 6. Podemos simplificar. Simplificando aqui por 2. Isso fica raiz de 6 sobre 3. Letra C. 1 sobre 2, raiz de 3. Note o seguinte, o 2 é racional. Quem é irracional é só o raiz de 3. Está multiplicando. Eu vou multiplicar aqui por raiz de 3 e aqui também por raiz de 3. Então, fica 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. Quem quiser pode colocar 9. Então, fica raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, fica raiz de 3. 2 vezes 3, 6. Letra D. 3 sobre 2 raiz de 5. Certo? Então, nós queremos racionalizar. Da mesma forma, vamos multiplicar aqui por raiz de 5 e aqui também por raiz de 5. Então, fica 3 vezes raiz de 5. Isso é 3 raiz de 5. 2. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5 ao quadrado. Então, fica 3 raiz de 5 sobre 2. Raiz de 5 ao quadrado é 5. 3 vezes raiz de 5 sobre 10. Letra E. Raiz de 5 mais raiz de 3 dividido por raiz de 3. Eu quero racionalizar o denominador. O denominador é raiz de 3. Então, eu vou multiplicar de novo por raiz de 3. Porque se eu multiplicar raiz de 3 por raiz de 3, vai dar raiz de 3 ao quadrado. E a raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Aqui a gente vai aplicar a propriedade distributiva. Raiz de 5 vai multiplicar a raiz de 3. E a raiz de 3 vai multiplicar a raiz de 3. Lembrando que para fazer a multiplicação de radicais, eles têm que ter o mesmo índice. E isso acontece, raiz quadrada com raiz quadrada. E aqui também é uma raiz quadrada, que eu estou multiplicando por outra raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 3
é raiz quadrada de 15. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai dar raiz quadrada de 9, ou 3 ao quadrado. Raiz de 3 vezes raiz de 3 também vai dar raiz de 9, também poderia ter colocado 3 ao quadrado. Então aqui ficou raiz de 15, raiz de 9 é 3 e a raiz de 9 é 3. Lembrando que você não pode simplificar esse 3 com esse 3 aqui, porque aqui você tem uma operação de adição, tá? A adição, se fosse uma multiplicação, poderíamos sim estar simplificando, tá ok? Então vamos para o nosso próximo item. Então lá, letra F. A letra F é 3 mais raiz de 3 sobre raiz de 3. Então vamos fazer a racionalização, tá bom? Então vou racionalizar. Aqui eu vou multiplicar por raiz de 3. Aqui também vou multiplicar por raiz de 3. Distributivo, 3 vezes raiz de 3. Isso é 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, ou raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Então fica 3 raiz de 3 mais 3 sobre a raiz de 9 é 3. Agora olha que lindo, se você olhar aqui em cima, a primeira parcela está multiplicada por 3, a segunda parcela também é 3. Posso colocar o 3 em evidência. 3 raiz de 3 dividido por 3 é raiz de 3. O 3 dividido pelo 3 dá 1. Isso sobre 3. E agora posso estar simplificando esse 3 com esse 3. Fazendo isso, nós vamos obter raiz de 3 mais 1. Certo? Então essa aí é a nossa resposta da letra F. Bom, vamos então para a letra G. Vamos aí para a letra G. Ó, G, que é 2 mais raiz de 3 sobre raiz de 5, tá? Então vamos fazer a nossa racionalização. Vou multiplicar aqui por raiz de 5 e aqui também por raiz de 5. Distributiva vai ficar 2 raiz de 5. Raiz de 3 vezes raiz de 5, isso dá raiz de 15. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Isso fica 2 raiz de 5 mais raiz de 15 sobre 5. Ok? Então essa é a nossa letra H. A letra H é 2 sobre raiz cúbica de 2, né? Agora, note o seguinte, eu não posso multiplicar aqui por uma raiz quadrada, porque se eu tenho uma raiz cúbica de 2, não posso multiplicar isso aqui por raiz quadrada de 2. Por quê? Porque os índices são diferentes. Lembrando que eu só posso multiplicar radicais se os índices forem iguais. Tá? Então, se eu quero multiplicar uma raiz cúbica de 2, eu vou ter que multiplicar por outra raiz cúbica de 2. Se eu faço isso, vai dar raiz cúbica de 2 ao quadrado. Raiz cúbica de 2 ao quadrado continua sendo um número irracional. Então, eu preciso que esse 2 seja um múltiplo de 3. Tá? Ou seja, eu preciso que ele seja um 3, um 6, um 9. Vou trabalhar com o menor, que é o 3. Então, eu preciso que esse índice aqui, que é 2, seja 3. Para fazer isso, ó, basta aqui eu multiplicar a raiz cúbica de 2 pela raiz cúbica de 2 ao quadrado. Porque 2 vezes 2 ao quadrado dá 2 ao cubo, e a raiz de 2 ao cubo é 2. Então, por exemplo, eu tenho a raiz quinta de 3. Então, eu vou multiplicar isso pela raiz quinta de quanto? De 3 à quarta. Ah, por quê? Porque 1 mais 4 vai dar o 5 que eu preciso. E a raiz quinta de 3 à quinta é 3. Tá? Então, note que basta você pegar o índice
subtrair do expoente, que você vai achar o novo expoente que você deve multiplicar, tá? Então, ó, 5 menos 1, 4. 3 menos 1, 2. Então, pensando nisso, vamos ali resolver a nossa letra H, certo? Então, vamos lá. Deixa eu só apagar isso aqui. Aí, ó, vamos lá. Aqui eu vou multiplicar, então, pela raiz cúbica. Tem que ser o mesmo índice de 2 elevado a quanto? O expoente aqui é 1, então 3 tira 1, dá 2. Se eu multipliquei o denominador, eu vou ter que multiplicar o numerador também. Então, vou multiplicar aqui pela raiz cúbica de 2 ao quadrado. Isso vai ficar 2, raiz cúbica, 2 ao quadrado é 4. E raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado é a raiz cúbica de 2 ao cubo. Então, isso vai dar 2, raiz cúbica de 4 sobre 2. Posso simplificar, isso fica raiz cúbica de 4. Ok? Então, vamos para a nossa próxima letra, que é a letra I. A nossa letra I é 5 sobre a raiz cúbica, aliás, raiz quinta de 3. Tô achando que eu preciso pegar meu óculos, não estou enxergando muito bem não. Vamos lá. Aqui, gente, ó, vamos multiplicar aqui, ó, pela raiz quinta de 3 elevado a quanto? Aqui é 5, o expoente é 1. 5 menos 1, 4. Então, raiz quinta de 3 a quarta. Então, vai ficar 5. Raiz quinta. Como isso aqui não tem raiz exata, vamos fazer essa multiplicação, né? 3 a quarta, que é 3 vezes 3, 4 vezes, que dá 81. Né? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Raiz cúbica quinta de 3 vezes a raiz quinta de 3 à quarta é a raiz quinta de 3 à quinta. Então, isso vai ficar 5 raiz quinta de 81 sobre 3. Beleza? Vamos para a nossa próxima letra, que é a letra J, que é 10 sobre 2 menos raiz de 2. Aqui nós temos outro caso. Se você pega 2 menos raiz de 2 e simplesmente multiplica ele por raiz de 2, que seria a primeira coisa que viria à nossa cabeça, você vai fazer a distributiva, vai dar 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Eu fiz esse cara ficar racional, mas eu peguei o 2 e tornei ele irracional. Então, não resolveu muito. Então, o que nós vamos fazer? No caso como esse, a gente costuma multiplicar pelo conjugado desse cara. Vou fazer assim, ó. Eu vou multiplicar isso aqui por 2 mais raiz de 2. Note que eu peguei a mesma expressão, que é 2 menos raiz de 2, mudei só o sinal do meio aqui, ó. Era 2 menos raiz de 2, ficou 2 mais raiz de 2. Ah, professor, então se fosse 3 menos raiz de 3, eu iria multiplicar isso aqui por 3 mais raiz de 3? Exatamente. Ah, se fosse raiz de 2 mais raiz de 5, você ia multiplicar por raiz de 2 menos raiz de 5. Por que a gente faz isso? Porque aí vira o produto da soma pela diferença de dois termos. E o produto da soma pela diferença de dois termos é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo, tá ok? Então, nós vamos fazer isso, usar essa ideia aí de produtos notáveis para resolver isso. Aqui eu vou aplicar a distributiva, então vai ficar 10 vezes 2 é 20, 10 vezes raiz de 2 é 10 raiz de 2, e embaixo eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos. Isso é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Lembrando, se você quiser, você pode aqui, ó, aplicar a propriedade distributiva. Se você quiser aqui, ó,
você pode fazer distributiva. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas você vai chegar ao resultado. Então aqui vai ficar 20 mais 10 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado é 4 e raiz de 2 ao quadrado é 2. Então isso fica 20 mais 10 raiz de 2 sobre 2. Ó, 20 dividido por 2 é 10 e 10 dividido por 2 é 5. Então está racionalizado. Próxima, a letra K, é o seguinte, é raiz de 11 mais 1 sobre raiz de 11 menos 1. Então, como eu quero racionalizar é o denominador, eu vou multiplicar pelo seu conjugado, raiz de 11 mais 1, aqui raiz de 11 mais 1, certo? E vamos lá. Lá em cima eu posso colocar raiz de 11 mais 1 ao quadrado e desenvolver o produto notável, que é o quadrado da soma, ou eu posso aplicar distributivo, tá? Então aqui, ó, raiz de 11 vezes raiz de 11, isso vai dar 11. Raiz de 11 vezes 1, isso vai dar raiz de 11. Agora é a vez do 1. 1 vezes raiz de 11 é raiz de 11. E 1 vezes 1 dá 1. E embaixo nós temos um produto da soma pela diferença. Então isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Lá em cima, ó, 11 mais 1 dá 12. Raiz de 11 mais raiz de 11 é 2 raiz de 11. Aqui fica 11 menos 1. Então fica 12 mais 2 raiz de 11 sobre 10. Simplificando esses valores, ó, posso simplificar tudo por 2. O que eu vou obter como resposta? Tá? Nós vamos obter lá, ó, 6 mais raiz de 11 sobre 5. Ok? Próxima e última letra. A nossa letra L. 7 sobre 2 mais raiz de 5. Então, novamente, eu vou multiplicar aqui, ó, pelo conjugado do de baixo, que é 2 menos raiz de 5. Aqui, 2 menos raiz de 5. Aqui em cima, no numerador, distributivo. Então, vai dar 14. 7 vezes raiz de 5, isso é 7 raiz de 5. E embaixo, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Bom, vai ficar, então, 14 menos 7 raiz de 5. Aqui vai ficar 4 menos 5. Raiz de 5 ao quadrado é 5. Fica 14 menos 7 raiz de 5 sobre menos 1. Como muito fez aqui, ó, vamos organizar. Mais aqui, ó, vamos fazer o jogo de sinalzinho aqui, ó, que é positivo. Um negativo vai dar menos 14. Um negativo com negativo, isso vai dar mais 7 raiz de 5. Então, com isso, a gente termina a nossa correção da lista dessa primeira lista sobre racionalização de denominadores.